A gente só está falando do Egito agora, a gente só tem uma aula sobre o Egito, né? Uma, duas, três aulas. A gente só tem capítulos sobre o Egito, a gente só tem documentários que são um monte, né? Livros sobre o Egito. A gente só sabe sobre esses caras de 4, 5, 6 mil anos atrás, porque você tem o Rio Nilo. Você está entendendo a importância disso? Foi o que a gente falou, né? Que foi o que a gente tem conversado anteriormente. Então, eu só tenho o Egito, que eu tenho o Rio Nilo. Mas, professor, eu não estou entendendo. Por que é essa importância do Rio Nilo? A gente já trabalhou no mapa da Mesopotâmia, eu mostrei para você o tamanho do deserto do Saara. Quando a gente terminar essa aulinha aqui também, eu mostro novamente no mapa para você. Então, aqui em cima, quando você fala da crescente fértil, de novo, que é um assunto que eu comecei a falar na Mesopotâmia, eu tenho como referência os rios que estão aqui, ó. Rio Nilo, Rio Tigre, Rio Eufrates, o Rio Jordão, que a gente vai conhecer semana que vem, tá? No último capítulo do livro, ok? Então, as populações, elas vão se apegar ao caminho dos rios. Então, é por isso que eu estou falando de um Egito, porque tem o Rio Nilo. E aí, é sempre legal repetir essa frase, né? Que é do nosso querido primeiro historiador da história, o grego Heródoto. O Egito é uma dádiva do Rio Nilo. O que é isso? O Egito é um presente do Rio Nilo. O Egito só existe porque o Rio Nilo existe. Tá? Agora, se nós estamos falando de rio, você está olhando aí na sua setinha que o prof fez uma divisão assim, né? Do lado direito, a gente está falando de geografia. Do lado esquerdo, a gente está falando de economia. Aqui só a título de curiosidade, né, para você não perder isso de vista, a partir da Mesopotâmia, na nossa linha do tempo, a gente já está na Idade Antiga, tá bom? Só para você não se perder aí bonitinho. Agora, como todo rio, o Rio Nilo também tem um regime de cheias. Então, o que é o regime de cheias? Você tem o rio naquele leito, naquele caminho normal que você está careca de saber, ok? Bonitinho, zigue-zagueando por aí, tá? Bom, no caso do Egito, a gente está falando de agosto, setembro e outubro, mas nos outros rios vai depender do hemisfério que ele esteja, do período. Mas no caso do Rio Nilo, agosto, setembro e outubro, o que acontece? As chuvas começam, ok? E você tem o Rio Nilo alagando, inundando. Então você tem aquele caminhozinho do Nilo que você está vendo aqui bonitinho, não está vendo? Ok? Azulzinha, aquela linhazinha fofa. Mas quando as chuvas começam, você tem o Nilo inundando. E aí toda essa margem, onde está vermelho, que agora você sabe que é o Egito, mas toda essa margem, todo esse canto aqui do rio fica cheio d'água. Ele alaga, ele inunda. Então, o leito, ele aumenta, beleza? Aí não dá para fazer nada no lugar, concorda? Porque está tudo cheio d'água. O regime de cheias, ele é um ciclo. As chuvas acabam, as cheias acabam, e aí o que acontece com o leito do rio? Ele volta ao normal, ele volta a ser essa tripinha aqui, ó, bonitinha, no caso do Rio Nilo, ok? Ele volta ao normal, mas qual é a graça da inundação? Quando a inundação acaba e o rio volta ao leito normal, aquela terra que foi molhada pelo rio, ela é remexida, revolvida, o que não tinha lá vem com a água, o que tinha vai ser levado pela água, aquele né, alvoroço todo, no final da brincadeira, aquela terra mexida, aquela terra úmida, aquela terra que foi inundada, ela volta a ser fertilizada, né? Ela está pronta para receber uma agricultura. Olha que legal. E no caso, a agricultura principal aí, no caso do Egito, é o trigo, tudo bem? Eu boto aí, porque está faltando essa informação na setinha, eu boto aí depois, antes de botar no Classroom para vocês. Ok? Então, uma imagem do Egito, que eu não sei se você viu, se você tem isso claro na cabeça, mas toda vez que eu falo Egito na sua cabeça, eu tenho certeza que você lembra de algumas coisas. Você lembra de pirâmide, você lembra de múmia,
Tanto é que na nossa próxima aula a gente vai falar só sobre religião, porque eu sei que é um assunto que todo mundo gosta. Não tem gente no mundo que não gosta de falar de múmia, de pirâmide, né, de falar disso tudo. Mas eu sei também que na sua imagem vem areia, né? Você, na sua cabecinha, quando você pensa em Egito, você pensa em múmia, em pirâmide, e pensa em areia, pensa em deserto. Você não está errado. Só que, se você pegar o seu dronezinho e passear por essa região aqui, ó, vendo aqui onde a setinha está passeando? Eu vou até dar um zoom para você, né? Se você pegar o seu dronezinho, né, e for passear pelo Rio Nilo, além de você ser muito chique, porque você está no Rio Nilo e tem um dronezinho, você vai ver que isso aqui, cara, depois da inundação, óbvio, né? Isso aqui é verde. Isso aqui é cheio de vida. É um cenário muito maluco, um cenário que você não imagina encontrar no norte da África, por causa do deserto do Saara. Mas isso aqui, gente, é verdinho. Então, se você pegar fotos, se você terminar a aula e pegar fotos do Egito, das regiões, né, das regiões onde você tinha cidades, plantações, você vai ver que isso aqui é verde. Isso aqui tem vida, tá? E essa é a graça do Rio Nilo. E o Rio Nilo proporcionou o conceito, né, para uma civilização mesmo. E aí os egípcios, é óbvio, né, que você vai pegar o neto egípcio, e aí o neto egípcio fez o quê, né? Quando o neto egípcio chegou no Rio Nilo, ele botou a barraquinha dele aqui, né? Bem aqui, ó, do lado do rio, super feliz. Aí as chuvas chegaram. O que aconteceu com o neto egípcio? Né? Se afogou, perdeu tudo. Ok, isso aconteceu, é evidente, só que a gente está falando de algumas centenas de anos das pessoas se fixando no lugar. E aí ela vai aprender, óbvio, né? Então ela vai aprender, ela vai colocar, e aí ela vai criar obras públicas, olha aqui o que o tio colocou. Ela vai criar represas para lutar contra as enchentes, ela vai criar diques, né? Diques são aqueles buracões, né, para represar a água. Ela vai criar canais para levar essa água que está aqui, ó, as fazendas. Cara, é sensacional isso. E aí você vai ter, vai ter ai, gente, perdi a setinha. Peraí, gente, cadê a setinha? Aí você vai ter, todo mundo aí na setinha de novo, né? Você vai ter uma agricultura que é aquela agricultura irrigada, né? Você agora tem novos conceitos. E, obviamente, o que você vai ter no Egito? Por isso o Egito é mais power do que as outras civilizações do mundo antigo, viu? Porque eles terão uma grande produção agrícola. Eles poderão trabalhar com um negócio chamado de excedente. Vai sobrar comida no Egito. Olha que legal, tá? Porque a produção vai ser grande de comida. Nesse sentido da produção, você já tem também uma complexidade maior no Egito, no sentido da estratificação da sociedade. Né? Você tem a sociedade em estratos, né? Em degraus. Olha lá, ó, degrauzinho até chegar lá em cima. Tanto na sociedade egípcia, por isso o Egito é uma civilização, você tem um conceito de hierarquia. Você tem ricos e você tem pobres. E aí, a gente pode começar de cima e de baixo, e isso é muito simples, né? Aqui em cima está o rei. Só que lá no Egito, o rei tem um nome bonito. O rei é chamado de faraó. Tem uma peculiaridade sobre esse faraó, né? Alguns faraós na história do Egito se acharam, inclusive, acharam que eram deuses. Não podiam ser tocados nem vistos pelos cidadãos comuns, né? Pelas pessoas comuns no Egito, né? Pelo povo. Ele ficava lá enclausurado no palácio. Olha que coisa bem doida. Agora, em linhas gerais, o regime dos faraós diz que o faraó ele é dono de tudo, tudo, inclusive das pessoas. Tá? Ele é dono do Egito, ele é dono de tudo. Alguns se consideram deuses. Ele é chefe militar, ele é chefe político, ele é chefe religioso. Eu diria, então, que ele tem um pouco poder, né? Ele tem pouco poder, esse garoto. Né?
O segundo degrau, ele é meio óbvio, né? Porque o faraó não nasce do nada. No segundo degrau, você tem a família do faraó, tá? Famílias que vão brigar pelo poder, vai ter faraó assassinado, vai ter faraó, né, o tiozinho que era irmão da Cleópatra, que vai prender a Cleópatra, aí a Cleópatra vai ser ajudada pelos romanos, aí a Cleópatra vira faraó e mata o irmão. Vão ter, assim, dramas de família bem Game of Thrones. Tá? Mas deixa eles se matarem lá em cima. Aqui embaixo, você já conhece essa cambadinha. É o povão. É o povo pro? É aquele que trabalha. Só que aqui, ó, olha a novidade da civilização. Ainda são poucos, tá? Quando você for estudar Grécia e Roma, você vai ver que isso vai ser a base da sociedade. Ainda são poucos, mas já tem. O que pro? Os escravos. São prisioneiros de guerra. Não tem essa coisa de escravos por causa da cor da pele ou por causa da cultura que seguem, não. Tá? É assim, minha tribo brigou com a tribo do neto, aí o neto ganhou, aí o neto me escraviza. Entendeu? Mas ele me escravizou porque eu perdi a guerra. Ok? Agora, você consegue perceber aí que os escravos nem estão na pirâmide social, né? Você sacou aqui, ó, eles estão lá embaixo. Quem é o escravo? É aquele que trabalha. E aí você pergunta, mas o povo também é aquele que trabalha. Qual a diferença de um para o outro? Uai, o escravo não tem liberdade. Quando a gente começar a estudar, no período entre Grécia e Roma, vocês vão ver que o Pro vai dar uma aula só sobre escravidão, sobre o conceito de escravidão. E aí eu vou começar a aula justamente questionando isso. Quem é o povo? Aquele que trabalha. Quem é o escravo? Aquele que trabalha. Então, Pro, qual é a diferença de um para o outro? O escravo não tem liberdade. Tá? Não tem liberdade mesmo, ele não pode ir, não pode vir. Tá? No terceiro degrau, acima do povo está o soldado. Né? Agora você já tem um conceito de exército, você tem um conceito de império. Os egípcios vão conquistar a Núbia vai conquistar o Egito. Tá? Então você já tem guerra, você já tem essas coisas. Você tem soldados. Em várias. Sabe o que o Pro podia ter colocado? Ele poderia ter colocado povo e soldado no mesmo degrau, inclusive. Só que como o soldado tem a glória da vitória na guerra, ele fica um degrauzinho acima do povo. Tudo bem? Os sacerdotes. O sacerdote é tipo padre, é tipo pastor. Tá? O sacerdote ele fica responsável pelas cerimônias religiosas. E então, você já sabe que na nossa próxima aula, que vai ser só sobre religião egípcia, você sabe que o sacerdote vai estar lá. Muito bem. Mas ele é conselheiro do faraó também. E eu estou apertando o passo porque está acabando a aula. No segundo degrau, você tem os chefes militares, tá? Você tem guerra. E aqui você tem um grupo social. Você também tem lá na Mesopotâmia, lá nos Sumérios, vai estar lá na sua pirâmide, no trabalhinho que o propôs. Você tem um grupo social que não existe mais. O que é o grupo social? Os escribas. E o que é um escriba? É aquele que escreve. No caso aqui do Egito, o escriba principalmente vai escrever a história do faraó e das pessoas ricas. Vai escrever nas paredes das pirâmides, por exemplo. E o escriba egípcio, ele domina a escrita dos hieróglifos. Tá? Não é hieroglifo, não. É hieró. Ó, tá vendo? Tem um acentinho aqui. Em um primeiro momento, olha como era fácil ser escriba. Você tinha cerca de 2.000 símbolos. Depois foi reduzindo, os símbolos passaram a ser sons, igual a escrita cuneiforme. Aí a gente tem uns 600, tá bom, né? Melhorou, né? De 2.000 para 600. E aí você tem hoje aí uns 350 hieróglifos, né, como base. A gente já sabe ler bastante textos egípcios, tá? Você tem uma disciplina, dependendo da faculdade que você faça, um curso chamado de egiptologia, que você só vai estudar essas coisas, inclusive decifrar hieróglifos, tá? É um curso muito legal, mas num país como o Brasil, que não está nem aí para a cultura, imagina você chegar para sua mãe e falar, mamãe, vou ser egiptólogo. Primeiro ela vai botar a culpa em mim, né? Provavelmente, e depois ela vai ficar muito feliz com a sua escolha de carreira, né?
Porque no Brasil, como é que você vai estudar o Egito? Vai ter que ir para lá, né? É bom, né? Beleza, crianças? Tá? A gente tem linhas gerais aí na nossa setinha, linda, maravilhosa, tá? Você tem um conceito que mais importante do que você ver os degraus é sacar que temos ricos e temos pobres, tá? E é sacar que a gente tem um rico mais rico do que todos os outros ricos. Em vários momentos, esse rico vai se achar Deus, tá? É o tal do faraó. Belezinha, crianças? Tudo bem?